Nesta edição especial, revisitamos a vida de uma das mulheres mais influentes da história da Igreja ao longo do século XX, Irmã Lúcia de Jesus. Vamos percorrer a sua história humana e espiritual à luz dos 100 anos das aparições de Pontevedra. Lúcia era uma criança do meio rural, viva, determinada, com personalidade forte e espírito prático. Pastoreava os rebanhos, ajudava a família, gostava de dançar e cantar nas festas da aldeia, como relata em seus escritos. As aparições em Fátima marcaram uma mudança profunda. A adolescente tornou-se mais interiorizada e imbuída por uma responsabilidade que ultrapassava a sua idade. Antes das aparições, nós sabemos que Lúcia era a mais jovem da sua família, portanto era a filha mais nova, aquela que tinha maior atenção da parte de todos. Sabemos também que era muito espontânea no seu caráter, muito viva e, portanto, tinha a capacidade de atrair a atenção também das outras crianças. As famílias tinham por hábito deixar também os seus filhos na casa dos pais da Lúcia, e a Lúcia competia um bocadinho também esta missão de cuidar das crianças enquanto os pais iam para o trabalho, e era sempre uma alegria enorme ter as crianças à sua volta porque gostavam muito do caráter dela. Isso era uma característica própria. Também a sua memória, que será tão viva ao longo de toda a sua vida, já se notava desde criança. A sua mãe, segundo ela descreve, dizia inclusive que ela era como um papagaio falante que repetia tudo, mas que repetia tudo muito bem, muito certinho. Sabemos também que, enfim, havia um ambiente familiar muito calmo, muito pacífico, passado entre o trabalho, o descanso, as festas da aldeia, os bailaricos, como participavam sempre. Havia um sentido também já de verdade, muito incutido pela sua mãe. Isso percebe-se depois com o acontecimento das aparições, como a vai marcar tanto o facto da mãe não acreditar, mas não acredita precisamente pela defesa da verdade. Ora, a Lúcia também, pela defesa da verdade, não pode desmentir, mas isso é algo que lhe foi incutido pela mãe também, no seu ambiente familiar. Eu diria também já um sentido espiritual muito desenvolvido desde criança, já conhecia a doutrina aos 6 anos, por isso foi possível, com a intervenção do Padre Cruz, que ela fizesse a sua primeira comunhão, mesmo ainda não tendo a idade para fazê-la. Portanto, já conhecia. A sua mãe também era a catequista da aldeia e, portanto, a Lúcia já estaria envolvida também com todas estas questões de fé que sempre a tocaram muito e a despertaram. Ora, depois das aparições, o que é que muda? O ambiente familiar, que era pacífico, de repente começa a ser invadido por uma série de pessoas que vêm fazer perguntas, enfim, querer saber quem é a Lúcia. Quebra-se ali um pouquinho a serenidade do lar. Ao mesmo tempo, a família tinha cultivos na zona da Cova da Iria, e esses cultivos naturalmente foram destruídos pelos peregrinos que começaram a correr à Cova da Iria em grande massa, em quantidade. Portanto, perdeu-se inclusive algum do mantimento que a família tinha com o cultivo, que também foi uma causa de sofrimento para ela, porque as próprias irmãs acusavam a Lúcia de que com essas invenções todas, no fundo, estava a prejudicar também a família. Ao mesmo tempo, nota-se que na sua personalidade, não digo que mudou, mas que se acentuaram alguns traços, por exemplo, de reserva. Ela que até era muito comunicativa, mas acentuava ali uma certa reserva em relação ao que dizia, por vários motivos, desde logo, por exemplo, Nossa Senhora pede segredo, portanto, se pede segredo não é para revelar. A experiência da prisão vai testá-la também nesse sentido. Também o não querer ceder à curiosidade das pessoas. Era procurada por muita gente e sabia que nem sempre
pelos melhores motivos, pela devoção que tinham, mas apenas por curiosidades. Enfim, tudo isso vai marcar a vida de Lúcia depois das aparições. Portanto, eu diria que estes grandes traços que depois das aparições se desenvolvem também por causa de tudo aquilo que viveu. Após as aparições, a sua vida deixa de pertencer apenas a si. Torna-se depositária de uma mensagem que a Igreja discerniria ao longo das décadas. A sua missão não era apenas recordar o que viu, mas guardar e transmitir com rigor o que lhe foi confiado. Com as aparições, a Lúcia fica muito marcada com os conteúdos muito específicos daquilo que ela experimenta. Desde logo com as aparições do anjo, aquela atmosfera de sobrenatural que os envolveu aos três e que a Lúcia descreve, por exemplo, na segunda aparição, que perceberam como Deus os amava e queria ser amado por eles, a importância do sacrifício, ou seja, de dar a sua vida pelos outros, a própria experiência da comunhão, da oração, da adoração, marcou a vida de Lúcia e nota-se, já com Francisco e Jacinta, mas também como Lúcia depois vai vivendo ao longo do tempo, nota-se que tomam muito a sério todos estes pedidos. Portanto, vão amadurecendo pouco a pouco. Ao mesmo tempo, com as aparições de Nossa Senhora, há um sentido de aprofundar essa espiritualidade e essa intimidade com Deus, com a pergunta que Nossa Senhora faz, logo em maio: quereis oferecer-vos a Deus? Já não era só oferecer pequenos sacrifícios da sua vida, era oferecer a sua vida como um sacrifício. E isso nota-se que pouco a pouco vai amadurecendo também, já desde a infância, a adolescência, o sentido de responsabilidade, a experiência de terem a visão do segredo, nas três partes do segredo, perceber o sofrimento do inferno, o sofrimento do mundo, o sofrimento da Igreja, tudo isso, visto também pelo coração imaculado de Maria, deu à Lúcia este sentido de querer oferecer-se pelos outros porque percebia o sofrimento concreto. E isto é uma experiência que Nossa Senhora dá aos três e a Lúcia, no fundo, vai experimentá-la ao longo de mais tempo. A experiência na prisão, como referi há pouco, foi talvez a primeira grande prova também para a própria verdade que estavam a defender, porque foram ameaçados de morte. Portanto, tudo aquilo pelo qual estavam a viver tinha um sentido muito maior do que a sua própria vida e eles perceberam isso, a Lúcia percebeu isso, como a mais velha dos três. Muito jovem, Lúcia torna-se a principal testemunha das aparições. Francisco e Jacinta partem cedo para o céu. Ela permanece, sozinha diante de perguntas e sacrifícios. A memória da amizade com os primos foi um dos elementos que sustentaria a religiosa. Um aspecto que às vezes nós não valorizamos tanto, mas que é muito importante, a amizade com o Francisco e a Jacinta. Porque nós não sabemos como seria a Lúcia se ela fosse a única vidente destas aparições. O que sabemos é que foram os três, que antes das aparições a Lúcia descreve que nem sequer tinham uma proximidade muito grande com eles, apenas os laços de família os uniam, mas com as aparições, a experiência que fazem também entre os três, ou seja, aqui um sentido comunitário, poderíamos dizer assim, desta experiência de Deus, de certo modo apoia a Lúcia e confirma também naquilo que é a sua missão. Mas há, por exemplo, pequenos episódios em que a Lúcia nos conta, estou a recordar-me da aparição de Julho, em que a Lúcia começa a pensar que se calhar aquilo é tudo uma influência do demónio, não quer ir no dia 13, e o facto de Francisco e Jacinta lhe dizerem: mas tu tens que ir, porque és tu que falas com Nossa Senhora. E ela diz: então vão vocês. Não, mas porque sem ti não nos atrevemos a ir. Ou seja, há aqui uma ligação entre os três que é necessária para que a própria aparição tenha o sentido que era suposto ter. É certo que o Francisco e a Jacinta em pouco tempo foram para o céu, mas o tempo que viveram em conjunto, o tempo em que partilharam também estas experiências que viveram, fortaleceram
penso eu, que podemos dizer assim, fortaleceram aquilo que a Lúcia viveria depois mais tarde sozinha. Por isso, esta importância também da amizade espiritual que é necessário desenvolver e que nos ajuda mesmo na nossa vida pessoal. E com tudo isto, penso que há também um amadurecimento humano que sobressai, sempre ligado ao espiritual, não podemos separar tanto o espiritual e o humano, mas a Lúcia, com as aparições, de facto, começa a ter contacto com muitas pessoas e começa a crescer aqui um bocadinho no sentido do relacionamento com os outros que são desconhecidos, mas também com os outros que são hierarquia da Igreja, por exemplo. Começa a ser recebida por muitos sacerdotes que lhe vêm fazer perguntas, os que a interrogam, no sentido dos interrogatórios oficiais também. E esta capacidade também de lidar com os outros, já na adolescência, nota-se que começa ali a florescer e o sentido de verdade que vai levá-lo sempre até ao fim. Sabemos que desde sempre quis ser carmelita. Muitos se perguntam por que Lúcia não entrou imediatamente no Carmelo. A sua vocação foi sendo construída passo a passo. Primeiramente, ingressa nas Irmãs Doroteias. Ali vive um tempo de formação, estudo e aprofundamento espiritual. Temos conhecimento de que na época das aparições já existia devoção, alguma devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus, que ainda não era santa, portanto, a irmã Teresa do Menino Jesus, carmelita. Já circulavam algumas pagelas também para o seu processo de beatificação e, portanto, a Lúcia já tinha uma certa atração por este estilo de vida que via também na Teresinha do Menino Jesus. A primeira nota que Lúcia deixa escrita de que a vida no Carmelo a atrai é na 7ª aparição. Aí é claro, ela faz mesmo essa referência. Não é possível ir de imediato para o Carmelo. Aliás, há aqui um aspecto importante que é a 7ª aparição vem num contexto em que Lúcia sai de Fátima para ir para o Porto, que é também importante perceber, porque a Lúcia está já a ficar muito desgastada, muito cansada. O Dom José Alves Correia da Silva, quando toma posse da Diocese de Leiria, na ocasião era apenas Leiria, toma conhecimento também do estado em que Lúcia se encontra, já cansada, a precisar de algum repouso, sobretudo de algum afastamento desta tensão, desta procura que as pessoas faziam dela. Propõe a ela e à mãe que ela vá para o Porto estudar. E isto responde logo a duas coisas. Primeiro, o facto de que Nossa Senhora, na 2ª aparição, diz-lhes: quero que continueis a rezar o texto todos os dias e que aprendam a ler. E a Lúcia ficou com este desejo também dentro dela de querer estudar. Não era assim tão fácil naquela época as meninas estudarem e, portanto, este convite do Sr. Bispo de imediato lhe causou muita alegria. Também, pela parte do Sr. Bispo, era o cuidado de a proteger. Portanto, indo para o Porto, afastava-se de Fátima, ainda não era muito conhecida, não circulavam fotografias, portanto, era fácil manter a sua identidade um pouco reservada. A Lúcia aceita de imediato, fica muito feliz, marcam o dia, inclusive, para a sua partida. Entretanto, começa a despedir-se dos lugares de Fátima, porque sabe que vai para o Porto, não sabe o que vai acontecer a seguir. Começa a despedir-se e, nesse momento, o coração dela começa a ficar apertado, porque, enfim, começa a ter saudades daquele passado que vai deixar, de todos aqueles lugares que a marcaram tanto, e, ao mesmo tempo, começa a ter medo do futuro, porque ela chega a escrever mesmo: vou para o Porto, sei lá bem onde isso é, não é? O que irá acontecer a seguir. E, portanto, neste receio que tem, nesta luta interior, vai à Cova da Iria para rezar e é nesse momento que Nossa Senhora lhe aparece pela 7ª vez, algo que tinha sido prometido já numa das aparições de 1917.
Quando disse que virei aqui uma 7ª vez, não disse qual o motivo. Portanto, Nossa Senhora aparece-lhe e diz-lhe umas palavras muito consoladoras, que é: vai, segue o caminho que o Senhor Bispo te disser, porque essa é a vontade de Deus. E a Lúcia, quando descreve esta aparição, diz logo muito claramente que tomou por norma da sua vida a obediência, porque pelas palavras de Nossa Senhora lhe era confirmado que a vontade da Igreja era a expressão da vontade de Deus para ela. Então a Lúcia vai para o Porto. Ora, no Porto estuda, faz o percurso normal. Aos 18 anos, quando termina essa etapa de estudo, deseja então ingressar na vida consagrada. No Carmelo era impossível porque não havia noviciados do Carmelo em Portugal, as ordens religiosas tinham sido expulsas, mas também com um sentido de gratidão pelas Irmãs Doroteias, que tão bem a acolheram no colégio no Porto, a Lúcia então decide ingressar na Ordem das Irmãs Doroteias. Esta passagem que a Lúcia tem pelas Doroteias, tendo ela o desejo de ser carmelita, não deve ser visto como se fosse um parênteses na sua vida, ou como se fosse um tempo de pausa até que finalmente a sua vida consagrada iniciasse no Carmelo. Não, pelo contrário. Nós percebemos, e olhando para todo o itinerário espiritual da vida de Lúcia, já consagrada, portanto a irmã Lúcia, percebemos que esta passagem pelas Doroteias foi essencial para a sua formação. A formação humana, que as Doroteias tinham uma formação muito boa àquela época, do ponto de vista humano, formação cultural, também formação espiritual, a oportunidade de contactar com pessoas. Recordo que a Ordem de Santa Doroteia é uma ordem de vida ativa, portanto a Lúcia saía facilmente do convento, contactava com pessoas e isso foi muito importante para o que ela viria a viver depois no Carmelo, no desenvolvimento da sua vocação e da sua missão. As ordens religiosas tinham sido expulsas de Portugal, mas a Ordem de Santa Doroteia, por exemplo, foi uma das que pôde permanecer porque estavam ligadas à educação. E, portanto, era um certo apoio que também davam à educação no país. Por esse motivo, e porque Dom José Alves Correia da Silva, quando veio tomar posse da Diocese de Leiria, era proveniente do Porto. Portanto, ele já conhecia o colégio, já conhecia as irmãs, já conhecia o ambiente e para ele pareceu-lhe algo seguro. Uma de suas grandes tarefas era escrever sobre as memórias das aparições, além de cartas para pessoas do mundo inteiro, sejam as mais simples ou mais notáveis. Com isso, escreveu páginas decisivas da história da Igreja, sendo sempre criteriosa quanto aos pedidos feitos por Nossa Senhora. Foram cerca de 80 anos de vida religiosa. Anos de clausura, vida comunitária, oração, escrita e silêncio. Mas também de aprofundamento nas virtudes e de intensa correspondência com papas, bispos e fiéis de todo o mundo. Ela trabalhava muito. Além das tarefas próprias do Carmelo, como qualquer outra carmelita, a Lúcia ainda tinha, por exemplo, a missão de responder às cartas. E isso era algo que fazia num horário posterior. Portanto, tinha essa capacidade de responder a tudo isso. Ao mesmo tempo que era muito organizada também, portanto sabia muito bem organizar o seu tempo para conseguir conjugar tudo isso. E os traços que nós vemos dela é principalmente, talvez o que se nota mais, a obediência. Este sentido de que Deus pede-lhe algo através da Igreja, dos seus superiores, e a Lúcia obedece porque é vontade de Deus. Ainda que não compreenda, ainda que lhe parecesse que algo diferente seria melhor, a Lúcia obedece. E a vida consagrada também a ajuda neste sentido, porque professa um voto de obediência, mas eu penso que a obediência nela é superior ainda a isso. Ela não obedece simplesmente porque tem que cumprir uma ordem, ou porque tem que ser fiel a um voto. Ela obedece porque aquilo vem-lhe do interior mesmo. Esse é um caráter que se vê muito, incluindo, por exemplo, a escrita das memórias, as 4 primeiras memórias e depois as 2 últimas, mais tarde,
A escrita do diário acontece por obediência. Ela não queria escrever. Como eu referi no início, aquele sentido de reserva que ela também queria manter, muito daquilo que era a sua experiência espiritual das aparições, a Lúcia queria guardar naturalmente para ela, era a relação dela com Deus. Ter que escrever as memórias, ter que escrever o seu próprio diário, ia a expô-la, ia abrir o seu coração. A Lúcia só o faz precisamente por obediência e porque sabe que se lhe é pedido é porque é vontade de Deus e, portanto, segue com determinação nesse sentido. Além disso, há um sentido muito profundo de fidelidade à Igreja. E não só a fidelidade porque obedece ao que lhe é pedido, mas também fidelidade no sentido em que se oferece pela Igreja. E oferece-se pela Igreja não só como uma instituição, mas oferece por pessoas concretas. Oferece pelo Santo Padre, em primeiro lugar, oferece pelos sacerdotes, oferece por tanta gente que lhe pede orações também. Há ainda o dom de si, que sabemos que na passagem das Doroteias para o Carmelo, a Lúcia tem mais ou menos 41 anos, nessa ocasião o dom de si já era aquilo que a espiritualidade carmelita depois descreve como absoluto, incondicional e continuamente renovado. A Lúcia está continuamente a renovar aquele sim queremos que pronunciou em 1917 e a sua entrega não tem condições, é absoluta. E isso é essencial para perceber também estes traços da irmã Lúcia. Uma profunda humildade, o facto de não querer falar de si, não querer que de si fique memória, é algo também particular na irmã Lúcia, algo que a distingue. A vida teologal, a experiência que vai fazendo da vida teologal e a evolução que vai tendo ao longo do tempo e que se percebe, inclusive, nos seus escritos. A vida teologal é algo que surge já nas aparições do anjo, a fé, a esperança e a caridade, viver a partir dessas virtudes. A Lúcia já as tem incutidas no seu interior. A vida no Carmelo vai ajudar a desenvolver ainda mais, principalmente a espiritualidade de São João da Cruz, que toca muito a vida teologal, e isso percebe-se na Lúcia como, quando a Lúcia escreve, por exemplo, os apelos, mais ou menos na década de 70, nós percebemos que é uma linguagem muito mais, com um acento mais moralista, denota a sua vida ascética, o seu esforço pessoal de vencer-se a si mesma. Ora, à medida que vai avançando na sua intimidade com Deus, percebe-se aqui as virtudes a entrarem em ação. Então, depois, no seu escrito, Como vejo a mensagem, já se nota que é uma linguagem muito mais teologal, já não é o que eu faço, já não é a minha ascese, mas é a ação de Deus em mim, é o que Deus faz em mim, já é aquilo que diríamos a vida mística. Sem nunca procurar protagonismo, sustentou a missão de propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Uma busca constante de amadurecimento espiritual e humano. A intimidade com Deus, pelo amor à Eucaristia, com a relação com a Virgem Maria, que a marcou profundamente, e desenvolve ao mesmo tempo uma capacidade de intercessão pelos seus irmãos que recorrem a ela com os pedidos de oração. Depois, ao nível humano, também a capacidade de resiliência, de reagir aos sofrimentos, às tensões, às dificuldades que iam surgindo. Por vezes, imagina-se os santos como figuras distantes e severas. Mas Lúcia tinha vivacidade, sentido de humor e uma inteligência prática. Em alguns episódios, inclusive é que as irmãs contam, do seu tempo de Doroteia, em que a Lúcia ia sair do convento com mais duas irmãs, iam para uma missão e, ao sair para a rua, percebem que vem um grupo de peregrinos em sentido contrário e a Lúcia entende logo que os peregrinos vêm à sua procura. Cruzam-se com eles, os peregrinos perguntam: olha, sabe dizer-me onde é o convento da irmã Lúcia? E ela diz: sim, é aquele ali atrás. E lá aponta e eles perguntam: e sabe dizer se ela está lá neste momento? E ela diz: olha, não, neste momento não está lá, de facto.
olha, e como é que ela se parece? Qual é o aspecto dela? Olha, parece assim mesmo como eu. E, portanto, a Lúcia, com um sentido de humor, soube responder com verdade a tudo aquilo e, ao mesmo tempo, acabou por não dizer que era ela e, portanto, pôde continuar o seu caminho sem ter mais perguntas curiosas também. Os objetos da exposição Refúgio e Caminho, comemorativa do centenário das aparições de Nossa Senhora em Pontevedra, revelam também essa dimensão humana. Os objetos pessoais que temos expostos, estão expostos pela primeira vez, o seu hábito, o hábito de Doroteia, o que utilizava em 1948, a cruz que recebe na data da sua profissão religiosa, os objetos pessoais que utiliza para os lavores, para a concepção destas miniaturas, das miniaturas eclesiásticas, mostram-nos uma jovem do seu tempo. Uma jovem do seu tempo e do contexto em que vivia. É educada desde o início pela sua mãe, pelas suas irmãs, na questão dos bordados, a fazer o crochê, todo o enxoval, e depois vai manter isso, como qualquer outra religiosa na sua condição, durante o seu período, quer como educanda no Instituto Vanzeler, no Porto, quer depois como postulante e religiosa já na Galiza, em Pontevedra e em Tui. Portanto, revela-nos uma personalidade humana, normal, como qualquer outra jovem da sua condição. A Lúcia artesã, a Lúcia escritora e a Lúcia religiosa não eram compartimentos isolados. Tudo convergia para o mesmo centro, Deus e a missão recebida. O século XX foi marcado por guerras, ideologias e perseguições. Lúcia atravessou esses acontecimentos com consciência quanto ao real sentido da mensagem de Fátima. O convite que a Lúcia fazia sempre, por causa de toda a situação que se via no mundo, era continuar a corresponder aos pedidos de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz claramente: se fizerdes o que eu vos disser. E a verdade é que nem sempre é feito aquilo que Nossa Senhora pede, mesmo no nosso dia-a-dia. Continuamos a não dar muita importância ao terço pela paz. Continuamos a não nos entregarmos numa vida de conversão, ou mesmo de consagração. A mensagem de Fátima não fala só da consagração dos povos ou da consagração do mundo, também apela à própria consagração pessoal, que é uma forma de nos entregarmos a Deus, neste caso concreto, através do coração imaculado de Maria, como um caminho seguro que nos conduz até Ele. E tudo isto, viver todos estes pedidos, naturalmente trará ao mundo aquilo que Nossa Senhora prometeu, que é a salvação e a paz. Mas para isso tem a condição de que nós colaboremos. No meio de todas estas dificuldades, a Lúcia tinha também alguns receios ou algumas preocupações, digamos assim. Talvez uma que mais a preocupava ou mais a entristecia até, era perceber que algumas vezes as suas palavras eram instrumentalizadas no que dizia respeito à mensagem de Fátima, porque tentavam, enfim, puxar o assunto para um sentido mais apocalíptico, mais sensacionalista, algo que parece que atraía mais as pessoas, e a Lúcia percebia que esse não era o sentido verdadeiro. Houve receios, incompreensões e exigências, mas todas as vivências transformaram-se em abandono confiante. A obediência tornou-se liberdade interior. A respeito de Pontevedra, irmã Lúcia relata a aparição de Nossa Senhora e do menino Jesus, que lhe apresenta o coração imaculado cercado de espinhos, um sinal dos pecados, ingratidões e feridas da humanidade, e um apelo à oração, conversão e reparação. Há 100 anos essa mensagem ecoa com força particular, assim como a de Tui. No momento ferido por guerras, polarizações e indiferenças, o pedido permanece atual: reparar, rezar e converter-se. Há aqui uma dimensão mística e profética associada a estas aparições de Pontevedra e de Tui, mas eu penso que não podemos olhar para estas aparições como se fosse algo de novo que vem ser acrescentado ou algo inesperado, que de repente está só a Lúcia
e, portanto, Nossa Senhora aparece e começa a dizer algo de novo. A verdade é que a chave de leitura para compreendermos as aparições quer de Pontevedra, quer de Tui, é a aparição de julho de 1917 com a visão do segredo, nas 3 partes do segredo. Porque nessa aparição, Nossa Senhora diz, depois deles terem visto o sofrimento, portanto, virei novamente pedir a consagração da Rússia e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Isto é dito já na aparição de 13 de julho de 1917. E na mesma aparição, Nossa Senhora também diz: se fizerem o que eu vos digo, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Ou seja, tanto a aparição de Pontevedra como a de Tui, no fundo, vem explicitar um pouco mais esta promessa e este pedido que Nossa Senhora faz. Por isso, pensar na dimensão profética de Pontevedra e Tui, com os primeiros sábados e a consagração, é perceber exatamente esta forma como continuamos a participar na história da salvação, com os nossos oferecimentos, os sacrifícios, as orações, e também na paz que Nossa Senhora promete que será alcançada. A chave de leitura para compreendermos as aparições quer de Pontevedra, quer de Tui, é a aparição de julho de 1917 com a visão do segredo, nas 3 partes do segredo. Porque nessa aparição, Nossa Senhora diz, depois deles terem visto o sofrimento, virei novamente pedir a consagração da Rússia e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Isto é dito já na aparição de 13 de julho de 1917. E na mesma aparição, Nossa Senhora também diz: se fizerem o que eu vos digo, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Ou seja, tanto a aparição de Pontevedra como a de Tui, no fundo, vem explicitar um pouco mais esta promessa e este pedido que Nossa Senhora faz. Por isso, pensar na dimensão profética de Pontevedra e Tui, com os primeiros sábados e a consagração, é perceber exatamente esta forma como continuamos a participar na história da salvação, com os nossos oferecimentos, os sacrifícios, as orações, e também na paz que Nossa Senhora promete que será alcançada. Obviamente, hoje continua a ser urgente. Portanto, olhar para estas aparições 100 anos depois, continuamos a perceber que são atuais e que continua a fazer sentido, e até é importante aprofundarmos o seu sentido para as vivermos melhor. Uma eventual beatificação de Irmã Lúcia não seria apenas reconhecimento histórico, mas um testemunho de fidelidade, de valorização dos mais idosos e da escola de santidade que Fátima representa. De facto, a Lúcia seria uma luz para a ancianidade, por exemplo. É uma mulher que vive 97 anos, que as suas características, que poderíamos dizer que são traços de santidade canonizada, começam apenas a aparecer por volta dos seus 70 anos. Portanto, é uma santidade que nasce de forma tardia na sua vida, o que significa que viveu uma vida longa não por acaso, não foi porque Deus se esqueceu dela aqui na Terra, havia um propósito para isso. E numa sociedade em que nós vivemos, que tem tendência a descartar aqueles que já não produzem, aqueles que já não dão lucro, a vida de Lúcia, o seu testemunho, mostra a importância de valorizar, porque a Lúcia, além de trabalhar efetivamente na resposta às cartas, portanto a Lúcia tem 70 anos de vida quando continua a responder a milhares e milhares de cartas. Portanto, esse trabalho que vai fazendo em favor dos seus irmãos, o que vai rezando e oferecendo também em favor dos outros, a trabalhar, poderíamos dizer entre aspas, a produzir santidade nela e nos outros, é um sinal de que a ancianidade tem também que ser valorizada. Um outro aspecto que eu também penso que a Irmã Lúcia, uma eventual beatificação da Irmã Lúcia também seria importante, é mostrar como a mensagem de Fátima se aplica e toca e é transversal a todas as idades, a todas as fases da vida.
Nós habituamos-nos um pouco a ver o Francisco e a Jacinta como os modelos de santidade da mensagem de Fátima, que o são, sem dúvida alguma, mas também percebemos que, por maior que fosse a sua entrega, foi uma entrega num período muito curto de vida. E isso pode-se replicar na nossa vida, obviamente, mas o exemplo da irmã Lúcia mostra-nos como viver os aspectos da mensagem de Fátima, que é a escola de santidade, como vivê-los ao longo da vida na fidelidade à vocação. E isso sim toca a vida de muitas pessoas, porque temos compromissos longos, vidas longas, nem todos seremos santos em crianças, não é? E portanto a vida da irmã Lúcia, eu penso que como modelo de santidade, se assim o for por vontade de Deus e da Igreja, será uma luz também neste sentido, da fidelidade à vocação a que somos chamados. E eu penso que também nos mostra isto, que é, no caso da Lúcia, é vocação consagrada, mas aplica-se a todos os tipos de vocação, matrimonial, sacerdotal, laical, enfim, a forma como se entregar a uma vocação, à luz da mensagem de Fátima, que foi o que aconteceu também na vida dela, no meio das lutas e dificuldades da vida, ao longo de tempo, muito tempo, mantendo-se fiel. Da pequena aldeia de Aljustrel, Silêncio do Carmelo de Coimbra, a vida de irmã Lúcia foi um caminho de confiança radical. Não procurou ser protagonista da história, mas guardiã de uma mensagem. 100 anos depois de Pontevedra, permanece o convite: transformar espinhos em reparação, medo em fé, silêncio em entrega. Uma vida escondida que continua a iluminar o nosso tempo.